Fala, meus diplomatas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho para falar para vocês duas maneiras de cuidar dos seus investimentos. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de cada uma e como que funciona. Então, bora lá? Existem duas maneiras de você conseguir cuidar do seu dinheiro quando você está investindo. E é a gestão passiva e a gestão ativa. Eu vou começar falando um pouco da gestão passiva. Então, a gestão passiva você não vai cuidar do seu dinheiro diretamente. Como assim? O dinheiro é meu, como que eu não vou cuidar do meu dinheiro? Basicamente, você pode fazer essa gestão pelo meio de ETFs ou de fundos de investimento. O ETF, que é conhecido como Exchange Traded Funds, é louco, chama no inglês. Ele é uma cesta de ativos. Então, basicamente, você vai colocar seu dinheiro em uma aplicação e essa aplicação vai distribuir esse dinheiro em outros investimentos, né? Então, você não vai escolher diretamente aonde investir. Existem diversos tipos de ETF, desde ações, renda fixa, até mesmo algum que acompanha a cotação de dólar. Um exemplo de um ETF seria o BOVA11, né? Que ele replica o índice Ibovespa. O índice Ibovespa é uma carteira teórica que tem as ações maiores e mais líquidas da Bolsa Brasileira. Esse ETF BOVA11, ele vai replicar essa carteira teórica. Então, você colocando dinheiro nele, você vai estar investindo em mais de 50 ativos. Fundo de investimento nada mais é do que você juntar o seu dinheiro com o dinheiro de outras pessoas e deixar na mão de um profissional para ele cuidar disso. Então, você vai pegar o seu dinheiro, vai colocar em um fundo de investimento. Existem diversos fundos de investimento, desde de ações, de renda fixa, multimercado, que investe no exterior. Então, tem uma gama muito grande e você vai estar terceirizando os seus investimentos, né? Vai ter um gestor, esse gestor vai escolher quais ativos comprar, que hora comprar e, além disso, existem diversos tipos de fundos de investimento. Existe fundo de investimento focado no longo prazo, focado no curto prazo, que opera alavancado, então ele opera com dinheiro que ele não tem. E uma coisa interessante é que dentro dos fundos de investimento, você pode ter um fundo de gestão passiva e um fundo de gestão ativa. Então, dentro de um fundo de investimento, se você escolher um fundo de gestão passiva, normalmente ele tende a ter menos risco e ele vai acompanhar alguma referência. Mas se você pegar um fundo de investimento que tem uma gestão ativa, essa gestão ela tem o objetivo de performar melhor do que o índice de referência. Então, se você tem o Ibovespa como índice de referência, em um fundo de investimento com gestão ativa, a ideia é que o gestor consiga superar a valorização do Ibovespa. E um fundo de investimento de gestão passiva, ele vai acompanhar essa valorização. Então, a ideia principal de uma gestão passiva é que você não precisa estar acompanhando muito o mercado, né? Como pontos positivos, você não precisa estudar tanto sobre o mercado, você não precisa tomar muitas decisões, você só precisa saber como funciona o investimento. Quem vai tomar a decisão de comprar e vender, se for no caso de um fundo de investimento, vai ser um gestor, uma pessoa qualificada e que acompanha o mercado diariamente. E se for em um ETF, existem parâmetros que fazem com que as empresas participem ou não desse ETF. Então, normalmente o ETF ele vai seguir algum índice, alguma coisa assim, e ele vai tentar só acompanhar, ele não tem o objetivo de ter uma rentabilidade maior. Como ponto negativo, se você escolher ETFs, você não vai conseguir ter uma rentabilidade maior que a do mercado, você não vai poder escolher o seu ativo, né? Então, por exemplo, tem alguma empresa que você não concorda com o jeito que a empresa trabalha, tem algum produto que você não acha legal, ou alguma empresa que você não gosta. Se você estiver investindo em um ETF ou em um fundo de investimento, pode ser que você esteja investindo nessa empresa. Então você não tem uma seleção melhor ali de quais ativos ter ou não. Além disso, a sua rentabilidade não vai ser a das melhores, porque quando você escolhe, quando você mesmo estuda e escolhe seus ativos, existe uma tendência maior de você ter uma rentabilidade melhor. Óbvio, se você souber o que você está fazendo. Então, como último ponto negativo, em um fundo de investimento existe a taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance. Então, como tem alguém que está cuidando do seu dinheiro, essa pessoa vai receber uma porcentagem de acordo com essa taxa de administração. E a taxa de performance é se essa pessoa conseguir ter um resultado bom, então se ela conseguir performar acima da referência,
ela vai ter como se fosse uma bonificação e vai poder pegar um dinheirinho a mais para ela, que seria a taxa de performance. Já os ETFs têm uma taxa um pouco mais baixa porque ele não é uma gestão ativa, então ele é definido por meio de parâmetros pré-estabelecidos. Pessoal, antes de ir para a gestão ativa, não esquece de deixar aquele like, dar aquela compartilhada e bora lá, meu! Essa gestão, você tem que tomar suas próprias decisões. Então você vai escolher a hora de comprar e vender e qual ativo comprar e vender. E por conta disso, você deve ter um estudo maior sobre o mercado e acompanhar o que está acontecendo. Algumas vantagens. Você consegue ter uma rentabilidade acima da média, se você fizer direito. Quando você mesmo toma suas decisões e escolhe quais ativos comprar e vender, você não precisa pagar uma taxa de administração, né? Então, essa taxa, querendo ou não, no longo prazo, pode fazer uma grande diferença para a sua rentabilidade. Então, com uma gestão ativa, você consegue controlar melhor a sua estratégia de investimento. Você consegue escolher de fato quais ativos você vai ter, seja de renda variável ou de renda fixa. Em fundo de investimento, você não tem tanta autonomia, mas você também tem algum profissional que está fazendo isso por você. Outro ponto positivo é que quando você investe ativamente, você tem tanto a valorização da cota quanto proventos que você recebe. Então as empresas pagam dividendos e os fundos imobiliários pagam rendimentos. Quando você investe por meio de fundos, aqui no Brasil, eles não distribuem esses dividendos. Então eles retêm os dividendos e reaplicam. Ao reaplicar é bom, mas se você estiver pensando no futuro, putz, eu quero viver de renda passiva e preciso ter um dinheiro caindo na minha conta, se você opta por fundos de investimento, você tem que ficar vendendo suas participações para poder ter o dinheiro. Agora, alguns pontos negativos. Você precisa ter tempo e dedicação para estudar, para você saber o que você está fazendo. Você tem que ter um controle emocional, porque muitas vezes você pode acabar caindo em promessas de dinheiro rápido, ou muitas vezes acontece alguma coisa no mercado e isso pode te desestabilizar. Por exemplo, a queda do coronavírus que aconteceu, que o mercado caiu mais de 40%. Imagina, você tem o seu dinheiro e ele diminui 40%. Então, você tem que ter um controle, tem que conhecer o mercado para você saber o que você está fazendo. E o mais importante de tudo é realmente saber o que você está fazendo. Você tem que estudar, porque senão você vai perder dinheiro e não vai ser legal. Na minha opinião, não existe um método melhor, seja gestão passiva ou gestão ativa. Ele tem que estar de acordo com o que você quer. Então, se você não quer ficar gastando tempo estudando empresa, olhando o mercado, pode ser uma boa você ter uma gestão passiva. Mas se você quiser ter rendimentos acima da média, querer entender de fato o que está acontecendo, pode ser legal você ter uma gestão ativa. E também não tem nenhum problema em você misturar os dois. Eu faço os dois. Eu tenho dinheiro aqui no Brasil e aqui no Brasil eu tenho uma gestão ativa. E eu tenho um pouco de dinheiro lá nos Estados Unidos. E essa gestão do meu dinheiro nos Estados Unidos eu faço por gestão passiva. Então eu compro ETFs. E um exemplo é o IVV, que ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu não preciso comprar 500 empresas, eu compro uma coisa que ele já tem uma cesta ali que vai investir nessas 500 empresas, nessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só para finalizar, gestão passiva normalmente você utiliza quando não quer ficar muito tempo estudando o mercado ou quando você não quer ficar tomando muitas decisões. Agora, uma gestão ativa é quando você tem uma estratégia mais consolidada, você já conhece o mercado e você quer ter ganhos acima da média. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, compartilhar e até a próxima. Falou!